Meu nome é Avery Collins e eu tenho 31 anos. Quando meu pai empurrou o contrato autenticado pela mesa de ação de graças, eu já sabia que aquele jantar nunca foi sobre peru, gratidão ou família. Era uma execução planejada, com comida bonita servida junto. Minha mãe estava em uma ponta da mesa, como se estivesse comandando uma reunião de negócios, e não servindo molho de cranberry. Minha irmã estava a 2 cadeiras longe, com um laço branco de cetim e uma tiara cheia de brilho, sorrindo como se estivesse esperando aplausos. Tinha umas 50 pessoas na casa dos meus pais, perto do lago. Tios, tias, primos, parentes por casamento, amigos da igreja, gente que adora ver uma família se quebrar, desde que seja com louça cara na mesa. Então meu pai bateu no papel e disse: pague os 78 mil do casamento da sua irmã ou saia dessa casa e não volte mais. Minha mãe levantou tão rápido que a cadeira fez barulho no chão. Todo mundo aqui concorda, ela disse. Você deve isso para ela. Minha irmã inclinou a cabeça e me deu aquele sorriso doce, falso, que eu conheço a vida toda. Eu já reservei o lugar usando seu cartão de crédito, ela falou. Então você só está complicando algo que é simples. Quando eu não peguei a caneta, minha mãe pegou meu prato e jogou minha comida no lixo. Quem não contribui não come aqui. Meu pai, bem calmo, pegou as chaves do meu carro no balcão e colocou no bolso. O carro fica até você fazer a coisa certa. 50 parentes me olhavam como se eu fosse o show da noite, entre a sobremesa e o futebol. Eu me levantei, abotoei meu casaco e disse uma única frase que fez o rosto da minha mãe ficar branco. Antes de te contar o que eu disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diz, que horas são aí para você agora e de onde você está assistindo? Quero ver até onde essa história chega. O que eu disse foi: talvez seja melhor você ligar pro salão antes de me chamar de ingrata. Eu não levantei a voz. Não chorei. Não implorei. E isso foi o que mais incomodou eles. Meu pai odiava a calma mais do que raiva, porque a raiva fazia eu parecer emocional. Já a calma fazia eu parecer certa. A sala inteira ficou em silêncio por um segundo. E então minha irmã riu. Ai meu Deus, Avery, para de drama. Ela se encostou na cadeira, a tiara brilhando sob o lustre, com a mão bem cuidada em cima do contrato, como se o dinheiro já fosse dela. Você trabalha com controle financeiro, ela disse. Você vê números o dia inteiro. 78 mil não é impossível. É um casamento, não uma guerra. Eu olhei para ela e quase ri também, porque aquela frase resumiu minha família melhor do que qualquer terapia. Para eles, meu trabalho, meu salário, minha disciplina, minha vida organizada, tudo isso era coletivo. Tudo que eu construía virava recurso da família, principalmente quando Madison queria algo caro e bonito. Minha mãe cruzou os braços. Sua irmã só tem uma chance de ter o casamento que merece. Eu respondi. E eu só tenho uma chance de ser tratada como um ser humano. Parece que nós dois viemos aqui com sonhos. Foi então que meu pai contou algo que ele achava que ia acabar comigo de vez. Ele disse que ficou quieto por anos enquanto eu vivia de forma egoísta, enquanto a família me dava amor e não recebia nada em troca. Depois, ele começou a listar tudo que fizeram por mim, como se estivesse lendo uma fatura. Meu primeiro carro usado, o ano que fiquei em casa depois da faculdade, o dinheiro dos livros muitos anos atrás. Tudo parecia ensaiado. Até as pausas eram ensaiadas. Então minha mãe completou. Você sempre teve inveja da sua irmã, porque ela une as pessoas e você só sabe cobrar. Madison suspirou, toda dramática, e disse. Sinceramente, Avery, achei que com 31 anos você já teria superado esse ciúme. Foi nesse momento que eu parei de ver eles como família, e comecei a ver como um risco organizado de fraude. Eu coloquei a mão na bolsa, peguei meu celular e disse. Já que estamos falando de contas, vamos fazer isso direito. A expressão do meu pai mudou na hora. Ele conhecia aquele tom. 2 anos antes, eu descobri que alguém tentou se adicionar como usuário autorizado em um dos meus cartões. O banco bloqueou a conta, abriu uma investigação interna e me disse o suficiente para eu entender uma coisa: o pedido veio de dentro da minha própria família. Eu nunca recebi um pedido de desculpa. Só silêncio, depois culpa, e, claro, aquela velha história de que eu estava exagerando. Olhei para minha mãe e disse. Quer contar para todo mundo por que meu cartão foi bloqueado há 2 anos?
Ela respondeu rápido demais. Esse não é o momento para suas paranoias. Essa resposta disse mais do que qualquer confissão. Uma tia lá no fim da mesa parou de mastigar. Um primo largou o garfo. O sorriso da Madison finalmente falhou por um segundo. Eu toquei no celular e abri os e-mails que eu já tinha revisado 1000 vezes, mas nunca mostrei para ninguém. Não por fraqueza, mas porque eu sabia que, depois disso, não teria volta. O depósito do salão não foi aprovado, eu disse. Não foi porque eu recusei hoje. Foi porque o cartão que você usou já estava bloqueado muito antes desse jantar. Eu fiz uma pausa e continuei. Isso significa duas coisas. Ou a Madison mentiu quando disse que reservou o lugar com meu cartão, ou alguém aqui tentou usar um cartão bloqueado de propósito, esperando que eu fosse humilhada em público e resolvesse o problema. Madison se endireitou na cadeira. Você está tentando estragar meu casamento por causa de um detalhe técnico. Não, eu respondi. Eu estou expondo um roubo, no meio do jantar de ação de graças. Então a mãe do noivo, que estava quieta até aquele momento, fez a pergunta que ninguém da minha família esperava ouvir de alguém de fora. Espera, por que a Avery estaria pagando isso? O clima na sala mudou na hora. Minha mãe tentou se explicar rápido. É um acordo de família. Não, eu disse. Isso é extorsão com purê de batata. Algumas pessoas olharam para baixo. Outras pareciam até animadas com o drama. Meu pai deu um passo na minha direção e falou mais baixo. Senta. Eu olhei direto nos olhos dele e disse. Me dá minhas chaves. Só quando você parar com isso. Então fica com elas, eu disse. Porque se eu ficar mais um minuto, eu paro de proteger vocês. O rosto da minha mãe perdeu a cor na hora. Ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. Eu me virei e fui até a porta, enquanto Madison gritou atrás de mim. Você está destruindo a família por causa de um casamento. Eu parei, com a mão na maçaneta, e respondi. Não. Eu estou destruindo anos de fingimento, fingindo que o seu egoísmo era amor. Então eu saí, deixando toda aquela raiva para trás, e entrei na noite fria sabendo de 3 coisas. Eles iam entrar em pânico. Eles iam mentir. E, pela primeira vez na minha vida, nada disso seria problema meu. Passei a primeira noite em um hotel a 20 minutos dali, porque meu pai estava com minhas chaves e eu me recusei a voltar. À meia-noite, pedi batata frita do serviço de quarto, já meio murcha, sentei na beira da cama ainda de casaco e fiquei revivendo o jantar na minha cabeça, com aquela clareza estranha que só vem depois de uma humilhação pública. Minhas mãos ainda tremiam. Mas não era de medo, era de alívio. As pessoas acham que sair de uma família tóxica é algo dramático, tipo filme. Não é. Às vezes, é só você olhando para uma parede sem graça de hotel às 1h17 da manhã e percebendo que ninguém mais pode te cobrar por existir. De manhã, meu celular parecia uma cena de crime. Chamadas da minha mãe. Do meu pai. Da Madison. De parentes que não falavam comigo há anos, mas de repente queriam ajudar. Eu não atendi nenhuma. Tirei print de tudo, salvei em uma pasta segura e segui em frente. É isso que meu trabalho me ensinou, primeiro documenta, depois reage. Até o meio-dia, eu já tinha pedido novas chaves do carro, bloqueado todas as contas que já tiveram ligação com minha família, mudado contatos de emergência, atualizado permissões de correspondência e colocado alerta no meu crédito. Também mandei um e-mail pro RH da empresa. Não porque era obrigatório, mas porque eu conheço meus pais. Quando eles perdem o controle no privado, eles tentam atacar em público. Escrevi uma mensagem simples. Pode haver contato de familiares com acusações financeiras falsas. Meu gerente me ligou em menos de 10 minutos e disse: o que quer que esteja acontecendo, estamos com você. Essa frase significou mais do que eu deixei transparecer. As mensagens de voz ficaram piores, antes de ficarem desesperadas. Minha mãe disse que eu tinha humilhado pessoas cristãs em um feriado sagrado de família, um jeito bem típico de Denise Collins de descrever uma tentativa de me forçar financeiramente. Meu pai disse que eu estava instável e que eu precisava voltar para casa antes que isso virasse algo permanente. Madison mandou um áudio chorando, parecendo sincera, se você não a conhecesse. Eu não acredito que você fez isso comigo, ela disse.
Você sabe a pressão que eu estou sentindo. Nenhum deles disse a gente errou. Nenhum deles disse não deveríamos ter te colocado contra a parede na frente de 50 pessoas. A dor deles não era moral, era prática. O casamento estava desmoronando. O problema com o salão tinha sido exposto. E a família do noivo começou a fazer perguntas. Meu silêncio estava custando a credibilidade deles. 3 dias depois, minha prima Leia me mandou prints do grupo da família. Meus pais tinham postado um texto longo dizendo que eu estava passando por um momento emocional, que tinha entendido errado um pedido cheio de amor da família, e que todos deveriam rezar pela reconciliação. Madison colocou um emoji de coração partido e escreveu: Eu ainda amo minha irmã. Eu fiquei olhando aquela mensagem por muito tempo, porque era quase elegante de tão manipuladora. Eles estavam construindo uma história pública em tempo real. Nessa versão, eu era instável, egoísta e problemática, enquanto eles eram pacientes e sofridos. Foi aí que eu entendi: ficar em silêncio não ia me proteger. Na verdade, o silêncio tinha protegido eles por anos. Então eu fiz algo que eu deveria ter feito muito antes. Eu criei uma linha do tempo. Não era um diário emocional, nem uma lista dramática de acusações. Era algo profissional. Datas, acontecimentos, problemas financeiros, testemunhas, prints, áudios, mensagens, e aquele alerta do banco de 2 anos atrás que nunca saiu da minha cabeça. Quanto mais eu organizava tudo, mais o padrão ficava claro. Madison queria alguma coisa. Meus pais chamavam isso de dever de família. Eu resistia. Eles aumentavam a pressão, a culpa, a vergonha, até ceder parecer mais fácil do que resistir. Moradia na faculdade. O carro. Presentes de datas especiais. Pedidos de dinheiro que viravam obrigação. Ajuda temporária que nunca voltava. Eles não só favoreciam ela. Eles organizaram a família inteira para transformar a minha responsabilidade no estilo de vida dela. A parte mais estranha é que, quando eu vi isso com clareza, eu parei de me sentir louca. Esse é o truque de famílias disfuncionais: eles te treinam a desconfiar da sua própria memória. Passei anos justificando cada situação, porque isoladamente tudo parecia explicável. Mal entendido. Estresse. Timing ruim. Falta de comunicação. Mas quando você junta tudo, o desenho aparece. No final daquela semana, eu não estava triste por perder uma família amorosa. Eu estava triste por perder a fantasia, que me fazia aceitar ser machucada. Então algo aconteceu que mudou tudo de um problema familiar privado para um colapso completo. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Avery. Aqui é o Ethan Mercer, primo do Nolan. Acho que seus pais têm usado seu nome com meus tios. Precisamos conversar antes que eles percam mais dinheiro. Lê isso de novo: antes que eles percam mais dinheiro. Foi nesse momento que eu percebi que eu não era a única pessoa que minha família estava usando nesse teatro. E quando eu entendi isso, eu soube exatamente o que vinha a seguir. Isso não ia terminar comigo me defendendo. Ia terminar com a verdade chegando nas pessoas erradas para meus pais, e nas pessoas certas para todo mundo. Eu encontrei Ethan Mercer em uma cafeteria em Fort Mill na tarde seguinte. Ele não parecia um herói aparecendo do nada. Ele já parecia cansado antes mesmo de sentar. E em 5 minutos de conversa, eu entendi o porquê. 2 anos antes, Madison convenceu ele a pagar temporariamente o aluguel de uma despedida de solteira de luxo para o casamento de uma amiga, prometendo devolver o dinheiro em 30 dias. Ela nunca devolveu. Depois, minha mãe chamou isso de um mal-entendido entre jovens. Mesmo Ethan tendo 34 anos na época, e tendo todas as provas. Ele não veio para me salvar. Ele veio porque reconheceu um padrão, que ele já tinha pago antes. Ele pegou o celular e me mostrou várias mensagens entre a tia dele, mãe do Nolan, e a minha mãe. Minha mãe tinha dito para eles que eu estava administrando um fundo da família, que eu já tinha separado dinheiro para o casamento da Madison, e que minha hesitação era só questão de tempo e estratégia de impostos. Eu quase ri, de tão absurdo. Eu trabalho com compliance, não administro herança. Meus avós deixaram coisas com valor emocional, não riqueza escondida. Mas Denise Collins sempre acreditou que falar com confiança podia substituir provas.
Ethan continuou rolando as mensagens. E lá estava de novo. Falando do meu compromisso formal. Do meu presente financeiro. Do meu desejo de ficar anônima. E a pior de todas. A Avery prefere não falar de dinheiro em público, mas garantiu que os custos principais estão cobertos. Eu nunca garanti nada disso. Quanto eles já pagaram? Eu perguntei. Ethan soltou um suspiro. Meus tios adiantaram 22 mil para buffet e hospedagem dos convidados, porque disseram para eles que você pagaria o local, a decoração e as fotos. O Nolan assinou contratos achando que as duas famílias estavam cobrindo tudo. Aí o salão sinalizou problemas no pagamento, e sua mãe disse que você estava tendo um surto emocional e bloqueou tudo impulsivamente. Eu fiquei em silêncio por um momento, deixando a raiva tomar forma. Não era uma raiva descontrolada. Era uma raiva útil. Daquelas que não gritam, organizam. O Nolan sabe? Perguntei. Ethan assentiu. Ele sabe que tem algo errado. Mas não sabe o quanto. Os pais dele estão com vergonha. Minha tia se sente enganada. E, Avery, eles não estão só preocupados com o dinheiro. Eles acham que foram envolvidos em um golpe de família. A palavra golpe deveria ter me chocado. Mas não chocou. Ela encaixava bem demais. Olhei para Ethan e disse: eu vou contar tudo o que posso provar. Nem mais, nem menos. Ele se recostou na cadeira e, pela primeira vez, pareceu aliviado. Isso já é mais do que qualquer outra pessoa nessa situação fez. No caminho de volta para casa, eu pensei em quantos anos passei tentando não fazer meus pais parecerem ruins. Quantas vezes eu distorci minha própria realidade para proteger a deles. Eu achava que lealdade era aguentar tudo em silêncio. Mas lealdade sem verdade, é só trabalho não pago. Quando eu cheguei no meu apartamento, eu já sabia exatamente o que fazer. Eu não ia expor tudo nas redes sociais. Eu não ia começar uma guerra pública. Eu ia fazer o que mais assusta quem construiu a vida em cima de histórias pela metade. Eu ia colocar a verdade, de forma clara, direto nas mãos das pessoas que eles tinham manipulado. Naquela noite, eu escrevi uma mensagem para o Nolan e os pais dele. Era curta, calma e direta. Sem drama, sem emoção exagerada. Eu disse que tinha descoberto recentemente que meu nome e minhas finanças estavam sendo usados em informações sobre o casamento da Madison, que várias dessas informações eram falsas, e que, se eles quisessem, eu poderia mostrar documentos provando que eu não tinha nenhum envolvimento financeiro com o evento. Li a mensagem 6 vezes antes de enviar. Não porque eu duvidava da verdade, mas porque eu sabia que, no momento em que eles lessem, toda a estrutura que minha família levou meses para montar ia começar a desmoronar. O pai do Nolan respondeu 28 minutos depois. Ele pediu para nos encontrarmos pessoalmente na manhã seguinte. E escreveu uma frase que eu nunca esqueci. Se isso que você está dizendo for verdade, então isso já passou muito de um problema familiar. Ele estava certo. Isso não era mais sobre o casamento dos sonhos da Madison, decoração cara ou detalhes luxuosos. Era fraude disfarçada de obrigação de família. E todo mundo estava prestes a parar de chamar isso de amor. Nós nos encontramos em uma sala reservada de um restaurante dentro de um clube, porque os pais do Nolan queriam discrição. E, sinceramente, eu também. Eles chegaram primeiro. O Nolan também estava lá, com cara de quem não dormia há dias. O batom da mãe dele estava perfeito, mas as mãos tremiam quando ela as colocou sobre a mesa. O pai dele foi direto. Comece do início. Então eu comecei. Expliquei que nunca me ofereci para pagar o casamento da Madison. Que nunca administrei nenhum fundo. Que nunca autorizei ninguém a usar meu cartão, meu nome ou minhas informações financeiras. Mostrei o histórico da conta bloqueada, a linha do tempo que eu montei, as mensagens, e até o e-mail que enviei para o meu trabalho avisando sobre possíveis problemas. Também contei sobre o jantar de ação de graças. Sobre o contrato autenticado. O ultimato na frente de todo mundo. As chaves que meu pai pegou. Meu prato sendo jogado no lixo. E a pressão para eu assinar tudo ali, na frente de 50 pessoas. O Nolan passou a maior parte do tempo olhando para a mesa. A mãe dele não.
Ela me observava o tempo todo, como pessoas inteligentes fazem quando querem decidir se alguém está exagerando por emoção. Mas a verdade tem um peso que mentira não tem. As datas batiam. Os documentos batiam. Tudo fazia sentido. Quando terminei, o pai dele não parecia mais desconfiado. Parecia furioso daquele jeito controlado que pessoas ricas ficam quando percebem que alguém confundiu educação com fraqueza. Denise nos disse que você era discreta com o dinheiro, ele falou. Que você não gostava de falar sobre sua generosidade. Eu respondi. Minha mãe sempre foi bem criativa quando o assunto é o meu dinheiro. E então veio a parte que eu não esperava. O Nolan desbloqueou o celular e deu play em um áudio que a Madison tinha mandado para ele na semana anterior. No áudio, ela reclamava que eu estava demorando para liberar o dinheiro e disse que, se ele resolvesse o lado da família dele, ela resolveria o lado da minha. Quando o áudio terminou, a mãe dele fechou os olhos. Ethan estava certo. Eles não estavam só preocupados, se sentiam enganados. Nolan finalmente olhou para mim e perguntou. A Madison sabia que não existia nenhum fundo? Sabia, eu disse. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente para saber que aquele dinheiro não era dela para prometer. Ele assentiu devagar, como se aquilo fosse a parte que mais doía. O pai do Nolan pediu licença, saiu da sala e fez 3 ligações. Quando voltou, o clima tinha mudado completamente. O pagamento do buffet da próxima semana está suspenso. As reservas de hospedagem também. Meu advogado vai revisar tudo que seus pais disseram para minha família. E a mãe do Nolan completou, bem calma. Até essa revisão terminar, não existe mais casamento. E não haverá mais conversas privadas com a Denise. Ela não ia mais fingir que educação significava aceitar tudo em silêncio. O que aconteceu depois chegou na minha família antes mesmo de eu sair do estacionamento. Madison me ligou 16 vezes em 11 minutos. Minha mãe mandou mensagem. Como você ousa ir falar com eles? Meu pai escreveu. Você tem 10 minutos para consertar isso antes que eu piore tudo. E o grupo da família explodiu. Aparentemente, a mãe do Nolan tinha enviado uma mensagem clara para parentes próximos dos dois lados. Devido a informações falsas sobre o financiamento do casamento e compromissos anteriores, todos os gastos estão sob revisão imediata. Por favor, não façam novos pagamentos ou acordos até que as questões legais e financeiras sejam resolvidas. Era simples, elegante e destruidor. E meus pais não tinham como distorcer aquilo. Naquela noite, Madison apareceu no meu apartamento. De legging, maquiagem completa, e totalmente descontrolada. Ela bateu na minha porta com tanta força que meu vizinho abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Eu não deixei ela entrar. Saí pro corredor e fechei a porta atrás de mim. Você entende o que você fez? Ela disse, chorando. Meu salão cancelou. Minha florista cancelou. O Nolan não me atende. Não, eu respondi. Eles só pararam porque suas mentiras finalmente apareceram. Nossas mentiras? Ela respondeu, irritada. E então ela travou, percebendo o que tinha acabado de dizer. Aquela única palavra falou mais verdade do que qualquer prova. Pela primeira vez na vida, Madison não parecia intocável. Parecia com medo. A maquiagem borrada, as mãos tremendo, toda aquela confiança sumiu. Por favor? Ela sussurrou. E então aconteceu algo pequeno, mas importante. Ela disse. Avery, por favor, não deixe eles pensarem que eu fiz isso sozinha. Ela nunca tinha me pedido ajuda como uma irmã. Só como alguém que se beneficiava de mim. Eu olhei para ela por um tempo e disse. Você não fez isso sozinha, mas fez. Ela começou a chorar mais ainda. Eles me disseram que você sempre resolve tudo. E ali estava a regra da família. A Avery aguenta. A Avery resolve. A Avery paga. Eu balancei a cabeça. Não mais. Ela escorregou pela parede do corredor e cobriu o rosto. Eu queria poder dizer que me senti vitoriosa. Mas o que eu senti foi clareza. Vingança nem sempre é barulhenta.
Às vezes, é simplesmente parar de carregar o peso que outras pessoas colocaram nas suas costas. Eu entrei, tranquei a porta e deixei meu celular tocar até cansar. Na manhã seguinte, o casamento não estava só balançando. Estava desmoronando em público. Quando a família do noivo puxou a revisão dos pagamentos, meus pais perderam a única coisa que realmente importava para eles, o controle da história. Até então, eles ainda podiam fingir que tudo era só um mal-entendido. Mas quando o dinheiro de fora, testemunhas de fora e advogados entraram na situação, as táticas deles pararam de funcionar. Vergonha só funciona quando o público acredita em quem está falando. E, finalmente, ninguém mais acreditava. Então eles aumentaram o nível. Meu pai ligou para a recepção do meu trabalho, fingindo que havia um problema urgente de fraude financeira envolvendo meu nome. A segurança registrou isso e avisou o RH, que me ligou na hora para alertar. 2 horas depois, minha mãe mandou um e-mail para um dos diretores da empresa, usando uma conta pessoal, dizendo que eu tinha desviado dinheiro de familiares e que agora estava inventando histórias para não pagar. Isso poderia ter me abalado, se eu não tivesse avisado a empresa antes. Em vez disso, eles guardaram o e-mail, registraram legalmente, e meu diretor respondeu apenas uma vez. Por favor, encaminhe qualquer acusação futura através de advogado. Meus pais achavam que profissionalismo era só aparência. Eles não faziam ideia de como é quando uma instituição de verdade decide não tolerar mais esse tipo de comportamento. Naquela noite, meu pai deixou um áudio diferente de todos os outros. Sem gritos. Sem autoridade. Só desespero. Avery, me liga de volta. Isso está saindo do controle. As pessoas estão fazendo perguntas. A Madison está desmoronando. A família do Nolan está ameaçando cancelar tudo. Sua mãe não dorme. Por favor, a gente pode explicar. Depois outro. E mais outro. No dia seguinte, já eram 36 mensagens só dele. Algumas com raiva, outras tentando negociar, e algumas quase sem sentido. Em uma delas, ele disse: "Você não entende o quanto isso vai custar pra gente." Eu ouvi essa frase 3 vezes. Porque foi o mais perto que ele já chegou de me entender. Mesmo assim, ele ainda falava do custo dele, não do meu. Mas já era alguma coisa. Enquanto isso, os parentes começaram a falar comigo no privado, não mais em público. Um tio admitiu: "Eu sempre achei que seus pais pegavam pesado demais com você." Um primo contou que minha mãe já tinha perguntado se ele poderia me pressionar a assinar um acordo financeiro da família. Minha tia Paula, que viu meu prato ser jogado no lixo no dia de ação de graças e não disse nada, me mandou uma mensagem: "Eu deveria ter te defendido. Me desculpa. Foi tarde. Foi fraco. Mas ainda importa." Sistemas tóxicos sobrevivem tanto por causa de quem abusa, quanto por causa de quem fica em silêncio. E então veio a última coisa que meus pais nunca imaginaram que eu faria. Eu parei de proteger a imagem deles escolhendo o que mostrar. Eu não fui pra internet. Eu não fiz post revoltado. Eu enviei um único e-mail, bem pensado, para os parentes que estavam no jantar de ação de graças e para alguns membros da família envolvidos depois. Anexei um texto curto e as provas. Escrevi que, como estavam circulando versões diferentes dos acontecimentos, eu estava compartilhando alguns documentos para esclarecer que eu nunca concordei em pagar o casamento da Madison. Que fizeram promessas financeiras em meu nome sem minha autorização. Que a situação já tinha chegado até meu trabalho. E que, a partir dali, qualquer comunicação deveria ser por escrito. Anexei prints do contrato, mensagens importantes e o registro do RH sobre o contato da minha mãe. Sem xingamentos. Sem drama. Só provas. O efeito foi imediato. Dava para sentir a mudança no clima da família. As pessoas que tinham assistido tudo como um show já não estavam tão confortáveis quando perceberam que tinham participado de uma situação de pressão pública, e agora eram, de certa forma, testemunhas. Meus pais começaram a receber mensagens, mas não de apoio. De afastamento. Uma tia saiu do grupo de organização do casamento. Outro parente disse para minha mãe que estava profundamente decepcionado. O irmão do meu avô,
um pastor aposentado de 80 anos que ninguém contrariava, ligou pro meu pai e disse: "Você não está educando uma filha. Está extorquindo." Eu soube dessa ligação por 3 primos diferentes em menos de 1 hora. E então veio o impacto financeiro. Quando os fornecedores começaram a comparar as informações, os cancelamentos aumentaram. O salão ficou com parte do depósito. A florista tinha uma taxa não reembolsável. A banda tinha multa por cancelamento. A empresa da tenda de luxo queria o valor completo, porque já estava tudo programado. Quando somaram tudo, meus pais estavam enfrentando mais de 100 mil em prejuízo entre depósitos perdidos, multas e dinheiro que já tinham prometido pagar contando que eu assinaria. Todo o plano deles tinha um erro fatal. Dependia de eu concordar, antes da verdade aparecer. Minha mãe apareceu no meu apartamento sozinha. Sem joias, sem maquiagem perfeita. Só um casaco de lã, olhos inchados, e o olhar de alguém lidando com as consequências pela primeira vez. Eu não convidei ela para entrar. Ela ficou no corredor e disse, bem baixo: "Por favor, para com isso." Eu quase perguntei com o que exatamente? Com a verdade? Com as provas? Ou com o fato de eu não pagar mais pelos desejos da filha favorita? Mas eu só disse: "Eu não comecei isso." Ela engoliu seco. Nós só estávamos tentando ajudar a Madison. Não, eu respondi. Vocês estavam tentando me usar. O rosto dela desmoronou. Não porque ela sentiu culpa, mas porque a frase era tão clara que não dava para negar. Então ela disse algo que eu esperei ouvir a vida inteira, e que, naquele momento, já não fazia mais diferença. Nós lidamos com isso da forma errada. Não foi nós erramos. Foi lidamos errado. Até o pedido de desculpa dela parecia técnico. Eu balancei a cabeça. É por isso que tudo isso aconteceu, mãe. Para você, crueldade é só um problema de estratégia. Ela começou a chorar e tentou segurar meu braço. Eu dei um passo para trás. Você disse para 50 pessoas que eu devia minha vida para Madison. Jogou minha comida no lixo. Pegou meu carro. Ligou pro meu trabalho. Mentiu para outra família usando meu nome. Você não precisa de perdão agora, você precisa de realidade. Ela saiu sem dizer mais nada. 3 dias depois, o casamento da Madison foi oficialmente cancelado. Não adiado. Cancelado. O Nolan terminou o noivado por meio de advogados, com um e-mail simples e direto. Diante de informações falsas e da perda total de confiança, não vejo como continuar. Meus pais queriam me forçar a pagar algo pro resto da vida. Em vez disso, acabaram jogando a filha favorita deles em um colapso público que não conseguiram controlar. E mesmo assim, a história ainda não tinha acabado. Faltava uma coisa que eles nunca fizeram: pedir desculpa onde me humilharam, na frente da família. A última vez que vi a Madison foi em um parque perto do lago, 2 semanas depois do cancelamento. Era inverno. As árvores estavam secas, só galhos, luz fria. Combinava com o momento. Ela parecia menor, de alguma forma. Como se a versão dela que só existia longe dos nossos pais finalmente tivesse aparecido, e não soubesse ainda como se sustentar. Ela estava sentada em um banco, sem maquiagem, sem aquela performance que ela sempre usava como proteção. Quando eu me aproximei, ela não sorriu com ironia. Não me acusou. Só disse: "Agora eles estão me culpando." Eu acreditei na hora. Famílias que funcionam com um culpado nunca aprendem quando tudo desmorona. Elas só trocam quem carrega o peso. Ela me contou que os fornecedores estavam furiosos. Que a família do Nolan cortou contato. Que os parentes estavam se afastando dos meus pais. E que nosso pai começou a dizer que a Madison entendeu errado o plano. O plano. Até agora, ele falava como se fosse só um problema de organização, não de caráter. Madison deu uma risada curta, amarga. Passei a vida inteira ouvindo que eu merecia mais do que todo mundo. Eu não sabia que isso significava que eles me deixariam cair sozinha, só para continuarem se sentindo importantes. Foi a primeira coisa realmente honesta que eu ouvi ela dizer sobre a nossa família. Então ela olhou para mim e pediu o que todo mundo achava que eu ainda devia.
Salvação. Você pode falar com eles? Pode dizer para a família que eu não fui a única? Havia medo na voz dela. Mas também algo novo. Vergonha. Eu sentei ao lado dela, não muito perto, e fiquei olhando a água. Você não foi a única, eu disse. Mas eu não vou voltar para esse sistema para aliviar as consequências de quem criou tudo isso. Ela enxugou os olhos e sussurrou. Então é isso? Eu virei para ela. Não. Isso é a primeira coisa honesta que está acontecendo com a gente em anos. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez, sem manipulação. Eu não sabia que era tão ruim para você, ela disse. Porque era bom para você, eu respondi. A verdade ficou entre nós, e não saiu dali. Eu não disse que odiava ela. Porque não odiava. Ódio teria me prendido a ela mais do que o amor jamais prendeu. O que eu disse para ela foi simples. Eu não estou tentando te destruir. Eu só não vou mais me destruir para você ficar confortável. Ela sentiu devagar, como se cada palavra tivesse que passar por tudo que a nossa família ensinou antes de fazer sentido. Eu achei que você sempre ia resolver tudo, ela admitiu. Foi isso que me ensinaram. Eu sei, eu respondi. Me ensinaram isso também. Ficamos em silêncio depois disso. Mas, dessa vez, o silêncio não parecia desistência. Parecia um limite. Uma semana depois, meu pai pediu para se encontrar comigo. Eu disse não. Então ele mandou mensagem dizendo que ele e minha mãe queriam fazer um comunicado para a família. Eu não confiava neles, mas fiquei curiosa o suficiente para entrar na chamada de vídeo que eles organizaram com parentes próximos. Tinham umas 20 pessoas. As mesmas pessoas que me viram ser pressionada no dia de ação de graças agora estavam ali, em pequenas telas, me olhando de volta. Meu pai parecia mais velho. Minha mãe parecia irritada por ter que fazer aquilo. E então, porque não tinham mais saída, eles pediram desculpa. Não foi perfeito. Não foi bonito. Mas foi público. Meu pai admitiu que eu nunca concordei em pagar o casamento. Minha mãe admitiu que envolveram a família de forma errada e fizeram promessas financeiras em meu nome. Ela quase não conseguia falar, mas falou, na frente de todo mundo. Meu pai também disse que ligar para o meu trabalho foi inaceitável. A chamada durou só 8 minutos. Mas mudou 31 anos de dinâmica familiar. Depois disso, vários parentes me mandaram mensagem no privado. Alguns pediram desculpa. Outros tentaram explicar por que ficaram em silêncio. E alguns ainda tentaram aliviar o comportamento dos meus pais, dizendo coisas como: eles estavam sob pressão. Casamento deixa as pessoas loucas. Eu não discuti. Minimizar é a forma que algumas pessoas encontram para lidar com famílias difíceis. Mas eu também não aceitei nenhuma versão da história que apagasse o que aconteceu. Essa foi a verdadeira mudança. Não foi o casamento. Não foi o dinheiro perdido. Nem foi o pedido de desculpa público. A mudança real foi que eu parei de duvidar da minha própria memória só para deixar os outros confortáveis. Quanto aos meus pais, as consequências continuaram. Eles tiveram que devolver parte do dinheiro da família do noivo, pagar multas dos fornecedores e lidar com o constrangimento de serem deixados de lado em eventos sociais e da igreja onde antes eram importantes. Os parentes pararam de oferecer dinheiro. Ninguém mais confiava em acordos de família. Meu pai vendeu o carro antigo que ele amava para pagar dívidas. Minha mãe cancelou uma reforma da casa que vinha comentando há meses. A ironia até seria bonita, se não fosse tão comum. As mesmas pessoas que me tratavam como um fundo de emergência particular finalmente tiveram que lidar com as próprias consequências. E eu me mudei. Sem drama. Sem vingança. Aceitei uma promoção em Richmond e aluguei um apartamento claro, com janelas grandes, e sem espaço nenhum para culpa herdada. Comprei uma mesa de jantar que eu amava. E convidei amigos que nunca me fizeram merecer um lugar à mesa. O primeiro dia de ação de graças lá foi quieto. Quase sem graça. Estava perfeito. No meio da sobremesa, eu olhei ao redor e percebi uma coisa. Ninguém estava me julgando. Ninguém estava testando minha lealdade.
Ninguém estava armando uma situação e chamando isso de tradição. Eu passei tantos anos tentando ser aceita por pessoas que já tinham decidido não me entender, que a paz parecia estranha. E é isso que eu quero que você guarde dessa história. Liberdade nem sempre é cortar a família com um grande discurso. Às vezes é algo menor, e mais difícil. Às vezes é entender que amor não exige sacrifício financeiro sob pressão, nem humilhação pública para manter controle, nem provas constantes de que você merece respeito básico. Às vezes, a frase mais forte numa família como a minha não é eu te perdoo. E também não é eu te odeio. Às vezes é só não. Não pro que é meu. Meu tempo. Meu trabalho. Meu dinheiro. Meu silêncio. Minha vida. Então, quando me perguntam se eu perdoei minha família, eu respondo com a verdade. Perdão deixou de ser o centro da história no dia em que eu escolhi a realidade em vez de continuar fingindo. O que realmente importou foi isso. Eu entendi que, em famílias tóxicas, ser a pessoa forte muitas vezes só significa ser a mais fácil de usar. E no momento em que você para de carregar o peso de todo mundo, eles te chamam de cruel, egoísta, ingrato, dramático. Tudo, menos o que você realmente é. Livre. Se você estivesse no meu lugar, o que você escolheria? Perdão ou liberdade? E o que você acha que acontece com uma família quando a pessoa que sempre carregou tudo em silêncio, finalmente larga esse peso? No fundo, essa história não é só sobre dinheiro ou um casamento. É sobre o que acontece quando uma pessoa é sempre esperada para dar, ficar em silêncio e carregar o peso dos outros. A decisão da Avery foi forte não porque ela quis vingança, mas porque ela escolheu verdade, respeito próprio e liberdade. É isso que faz essa história ser tão marcante. Às vezes, o ato mais corajoso é dizer não para pessoas que só te valorizam quando você é útil. E você? O que faria se sua própria família te colocasse em público, te pressionando a sacrificar tudo por alguém que nunca te respeitou? Você perdoaria, iria embora, ou mostraria a verdade?